Bem, pessoal, essa é a primeira aula de Scilab, onde a gente vai fazer o nosso primeiro programa e aprender os primeiros conceitos. Essa é a aula 1, que pode ser seguida lá pelo site da disciplina. No Scilab nós temos dois ambientes, né? Nós temos a console, que está aqui desse lado direito. Console a gente pode testar programas e é onde o nosso programa é de fato executado e onde a gente vê o resultado dele. Do lado esquerdo aqui eu tenho um editor, que é chamado de SciNotes, onde é possível escrever programas para que eles sejam então executados através desse botão aqui, Execute. Ele vai ser executado aqui na console do lado direito. Então a gente vai ver um exemplo disso hoje. Inicialmente nós vamos fazer uns testezinhos aqui usando só a console, onde a gente vai ver alguns conceitos por ela, né? Então, o primeiro conceito importante é o de variável. No Scilab, o Scilab considera que qualquer variável é uma matriz. No entanto, nesse momento a gente vai considerar que uma variável tem apenas um valor e não um conjunto de valores, como é o caso de uma matriz. E em breve a gente vai estudar sobre matrizes e conhecer então como é que o Scilab trabalha mais especificamente com ela. Tá bom, então a primeira coisa é a gente declarar uma variável, né? A gente pode, por exemplo, usar essa console aqui como uma calculadora, não é? E aí uma variável padrão aqui, que é chamada de answer, ela recebeu a soma, tá? Mas o que é o ideal? Armazenar esse resultado dessa operação numa outra variável, que eu estou chamando aqui de A. Então agora A faz parte do meu programa e tem um valor associado a ele. Eu posso, por exemplo, fazer a variável B receber 5 vezes 3, por exemplo. E ele vai mostrando aqui o resultado, né? Sempre, quando eu estou na console, ele vai mostrando o resultado. Então eu tenho já uma variável A, tenho uma variável B, variável A está valendo 7, variável B está valendo 15. Eu posso criar uma variável C, que vai ser a soma das variáveis A mais B. Então, quer dizer, a variável ela serve para armazenar valores, e é através dela que o programa funciona. Não tem uma outra forma do programa funcionar. Ele precisa de variáveis, precisa de armazenar valores. Por exemplo, a variável A armazenou o valor 7, a variável B armazenou o valor 15. E eu posso agora fazer uma variável C receber qualquer operação em cima dessas duas variáveis que já estão criadas, que já existem, que é A e B. Então C vai receber A mais B. Pronto, C vale 22. Se eu digitar só C aqui, ele me imprime. Se eu digitar só A, ele me imprime. Se eu digitar só B, ele me imprime. 22 é exatamente 15 mais 7, que é a soma de A mais B. O que acontece se eu fizer o A mudar de valor? Ele está valendo 7, eu vou fazer A receber A mais 1. Então ele vai passar a valer 8, porque considera aquilo que ele já tinha antes, está vendo que é o próprio A, e ele tinha 7, mais 1 virou 8. Então ele mudou de valor. Isso significa que a variável C mudou de valor? Não, não significa. A variável C foi feita aquela operação naquele momento, onde A valia 7 e B valia 15, então ela passou a valer 22. Se depois disso eu altero a variável A, isso não modifica o valor da operação anteriormente feita. Não é? Então, vocês já devem ter percebido que existe uma cronologia, né, a ser obedecida e que influencia todo o resultado dentro dos programas. O que vai acontecer no primeiro permanece até que seja modificado o valor, por exemplo, da variável A, que aconteceu aqui. Né? Se B recebesse 30, ok, B tem 30, mas quanto tem C? 22 ainda. Aí se eu fizer aquela operação de novo, eu estou dando a setinha para cima, ele vai me mostrando tudo que eu já digitei no passado. Então C igual a mais B, agora vai mudar o valor de C. Porque quanto tem A? Tem 8. Quanto tem B? Tem 30. Se eu fizer C recebe A mais B, pronto, passou a ser 38, que é 30 mais 8. Então, é assim que se usa variáveis. Eu não posso, por exemplo, fazer a variável D receber A mais A menos E, por exemplo. Posso fazer isso? Não posso. Por que eu não posso fazer? Porque a variável E não existe ainda no meu programa. Enquanto ela não é inicializada com algum valor, ela não existe no meu programa. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, ele me deu uma mensagem. Variável indefinida. Está em inglês, né? Mas está falando aqui a variável indefinida. Qual é a variável? E.
Então veja que essa console ela também dá feedback com relação ao que aconteceu. Dá o resultado para a gente, ou imprime o valor da variável, ou vai imprimir o erro. Nesse caso deu um erro. D igual a menos E não pode, porque E não existe. E se eu fizer assim, ó, E recebe 1. Pronto, agora E existe. Eu já posso voltar e fazer D igual a menos E. Funcionou. Era 8 em A menos E, que é 1, ficou 7. Então é assim que se usa variáveis. Não pode nunca usar do lado direito da igualdade uma variável que não exista previamente no meu programa. Então uma variável, pela primeira vez, ela vai ter que acontecer do lado esquerdo da igualdade, porque a igualdade representa uma atribuição. Então quando eu faço f recebe 50, eu estou atribuindo o valor 50 à variável f. Então esse igual não é uma comparação, é um recebe, significa recebe. F recebe 50, é uma atribuição de valor. Da mesma forma, se eu fizer uma operação aqui, ó, D é igual a A menos E, isso foi uma operação que atribuiu a diferença de A para E para a variável D. Então D recebeu, ou D recebe A menos E. É assim que funciona. Não pode existir uma coisa com dois iguais, assim, ó. A menos E, vamos colocar 3 mesmo, que é igual a 5. Não, tá vendo? Ele informou que você está usando errado aqui, o uso obsoleto aqui do igual, parecia ser comparação dois iguais, que isso é um conceito que a gente vai ver um pouquinho adiante, mas não funciona. Então você vai ver um igual só na sentença, onde está acontecendo uma atribuição de valor para uma variável. Então, do lado esquerdo da atribuição, aqui, olha, aqui espera-se apenas uma variável, só ela recebe um valor. Se eu quisesse fazer uma outra variável receber esse valor, eu chamava ela de outro jeito, aqui, ó, G, por exemplo. E aí fazia o D também, recebeu o mesmo valor, nesse caso. Então, duas variáveis receberam o mesmo valor em duas atribuições diferentes. Bem, então vocês devem ter percebido que a gente tem algumas operações aritméticas também, né? A gente já usou a subtração, já usou a adição. A gente pode usar, olha, eu vou fazer G, receber A minúsculo. Se eu fazer A maiúsculo não funciona, tá? Uma variável declarada como maiúscula, ela tem que permanecer maiúsculo. Cada caractere, se ele tiver em maiúsculo, ele tem que ficar maiúsculo. Se ele tiver em minúsculo, tem que ficar minúsculo. Então não serve o A grande não, tem que ser o A pequeno. Então o G recebeu A, mas o que eu queria fazer é o G receber A vezes 3. Então antes A tinha o valor 8, 8 vezes 3 deu para G 24. E se eu quisesse aumentar isso aqui, ó, mais B vezes 2? Pode fazer que operação eu quiser aqui na frente, ó. Só não vai ter mais um igual, mas qualquer operador aritmético pode ser utilizado. Veja que há maior precedência entre operação de multiplicação do que de adição e subtração. Então a ordem é a potência, aí depois vem multiplicação e subtração, e depois vem adição, multiplicação e divisão, e depois vem subtração e adição. Então, se por acaso eu quisesse fazer A vezes 3 mais B vezes 2, eu teria que ter usado o parênteses aqui, para quebrar a precedência do operador de multiplicação. Porque sem parênteses ele que vai ser feito primeiro, como aconteceu aqui anteriormente. Se eu fizer isso aqui, ó, já vai mudar o resultado. Porque agora ele faz 3 mais B, depois ele faz o A vezes isso, depois multiplica tudo por 2. Deu 528, deu outro valor. Não é em relação ao que estava aqui em cima. A gente não viu, a gente não viu ainda a potência. Potência é o acento circunflexo, que está aqui. E eu posso elevar o A ao cubo, por exemplo. Né? Então o A continha... o A contém o valor 8. Ainda contém o valor 8. Eu não modifiquei o valor de A fazendo essa operação. Modifiquei o valor de H. H recebeu a potência de 3 para A, ou seja, A elevado ao cubo. Então ficou 512, que é 8 elevado ao cubo. Então a gente já conheceu as operações, né? A gente sabe que é de maior prioridade a potência, que significa que ela que vai ser apurada primeiro, naturalmente.
A gente sabe que depois vem a multiplicação, que é o asterisco, e a divisão, que é a barra. E depois, com a terceira prioridade, vem a precedência da soma e da subtração. Né? Então, essa é a ordem de precedência. E esses são os operadores básicos, operadores aritméticos que tem na linguagem. Além desses operadores básicos, existem funções pré-definidas que já fazem operações, recebem valores e retornam outros valores a partir das operações feitas. Uma operação importante é, por exemplo, o SQRT. O SQRT faz a raiz quadrada, então a gente tem a potência aqui como um operador aritmético, mas não tem a raiz quadrada. Mas para isso existe uma função chamada SQRT. SQRT é de square root, que significa raiz quadrada em inglês. Em programação, muitos dos conceitos são em inglês, a linguagem ela é em inglês, então a gente não tem como fugir de não falar algumas coisas em inglês. Então, SQRT de 4 dá 2, é a raiz quadrada de 2. Tá? É a mesma coisa de fazer 4 elevado a menos 2. Não tem nada a ver. Na verdade, é a mesma coisa de fazer se eu quisesse, por exemplo, bem, não, esquece esse exemplo, não valeu, não. Deixa eu... Então, quer dizer, a função SQRT foi a primeira função que a gente viu. Existem algumas outras. Por exemplo, ABS retorna o valor absoluto de uma variável, por exemplo, menos 2, ou de um valor, né? Então, o valor absoluto, se é positivo ou se é negativo, ele vai sempre, sem o sinal, vai sempre positivo. Então, o ABS é uma outra função. O resultado foi armazenado aonde? Não em lugar nenhum do seu programa que você possa recuperar. Se você quisesse que esse valor absoluto desse menos 2 fosse para alguma variável, você teria que fazer essa variável receber o ABS que você quer aqui, ó, no caso de menos 2. Então, o i agora contém um valor, que é o 2. Se eu fizesse o a mudar de valor, receber menos 5, ok, a agora possui menos 5. Se eu quiser fazer a variável i receber o valor absoluto de a, do que está em a, na verdade, então vai funcionar. Ó. Então, eu posso aqui dentro colocar variáveis, não tem que ser só valor, como entrada da função, no caso a função ABS. Então, a gente viu a função SQRT, a função ABS. A gente tem também uma função interessante que é o seno, cosseno, tangente, 3 funções interessantes aí usadas muito na matemática, na engenharia. Então, se eu fizesse o seno de 90, por exemplo, está aqui. O que eu quisesse aqui em termos de seno funcionaria. Se eu quisesse jogar o valor para uma outra variável, eu jogava. Se eu quisesse era o cosseno, era só escrever cos. Seno é sin com i, né? Como é em inglês. Se eu quisesse a tangente, tan, aliás. Né? E se eu quisesse, por exemplo, o resto de uma divisão? Como é que funciona o resto de uma divisão? Então, eu vou chamar a variável de resto. Veja que a variável não tem que chamar só A, B, C, D, não. Você dá o nome que você quiser para a variável, obedecendo algumas regrinhas. Eu não posso ter espaço. Por exemplo, resto de operação recebe 2. Não pode, ele vai dar erro. Ele não esperava um espaço aqui. Então, eu posso chamar de resto. Recebe 2, por exemplo. Tá? Não pode ter espaço, não pode começar com número. Por exemplo, 99AB recebe 3. Não pode também, porque um número é o que ele espera como um valor e não como um nome de variável. E também não pode ter acentuação. Então, não posso fazer uma coisa assim, resto. Não que resto tenha acento, né? Sei que não tem, mas eu não poderia fazer resto recebe A. Não pode. Então, são essas as regras para criar a variável. Eu estou criando, então, a variável resto, que ela vai receber o resto da divisão de um número por outro. Então, a função usada para isso é o módulo. Veja que todas as funções têm um parênteses na frente, e lá dentro tem os argumentos dessa função. Quantos argumentos uma função tem? Depende, né? As funções que nós vimos aqui, ó, ABS, ela tem um argumento só lá dentro. Eu só preciso passar o valor que eu quero que seja apurado, que seja tirado o valor absoluto dele. Já a função módulo, se eu quero fazer o resto de uma divisão,
o resto de uma divisão é de um valor por outro. Então, primeiro eu falo o numerador, então, por exemplo, 8, coloco a separação dos elementos com vírgula, então 8, vírgula, o próximo 3. Então, eu vou fazer o resto da divisão de 8 por 3, que isso deu? 2. Resolveu. Então, realmente, o resto da divisão de 8 por 3 é igual a 2, e eu joguei isso para uma variável chamada resto. Se eu imprimir ela aqui agora, ela possui o valor 2. Né? Se eu tivesse feito sem jogar o resultado para a variável resto, eu teria calculado, né? Mas aí eu já não tenho, vamos fazer isso aqui, por exemplo, 15 por 3, dá 0, né? Mas a variável resto continua valendo 2. Então, se eu quisesse jogar o resultado dessa operação para alguma variável, eu teria que fazer a variável receber a operação que eu quisesse. Por exemplo, o resto da divisão entre 15 e 3, que é 0. Bem, então, a gente viu as funções principais, podemos ver agora as constantes, que são valores pré-definidos dentro da linguagem no Scilab. Os valores são previamente definidos. Por exemplo, o valor π, 3.1415.927, ó. Como que usa os valores pré-definidos no Scilab? Com porcento, sempre. Né? Então, eu tenho, por exemplo, eu posso fazer uma variável a receber o porcento inf, que significa infinito, né? Esse inf, só que na verdade é um valor muito alto, que é o maior valor que o Scilab consegue representar. E aí, quando eu quiser representar um valor muito alto, eu posso usar o porcento inf. Então, A ficou com o porcento inf, que é um valor muito alto, não está representado. Eu poderia fazer o negativo do porcento inf. Então, aí é o limite inferior, né, do negativo. É o infinito negativo, na verdade. É o menor valor possível, não é o maior valor possível, é o menor valor possível se eu colocasse esse sinal de menos aqui na frente. Tem também as operações as constantes, aliás, booleanas, que elas recebem ou verdadeiro ou falso, elas significam ou verdadeiro ou falso. Se eu quisesse que a variável A ela recebesse um valor verdadeiro, eu ia fazer ela receber 1%t. Ela passa a ser verdadeira, t de true em inglês, que significa verdadeiro. Poderia ser o T maiúsculo também, nesse caso não faz diferença. Se eu quisesse que ela fosse falsa, era um F, ou um F maiúsculo. Então, esses são os principais operadores. A gente vai ver depois para que serve atribuir um valor booleano a uma variável, como eu fiz aqui. Tá? Mas a gente já sabe que é possível usar as constantes para atribuir valores também. Com isso, a gente pode inicializar nosso primeiro programa. Então, eu vou passar aqui para console e eu já tenho aqui o primeiro programa feito. O primeiro programa, veja aqui, como é que eu uso o editor? Primeira coisa, existem comentários. Tudo que tiver inicializado com // naquela linha, significa, até dar um enter, né, até dar uma quebra de linha, significa que tudo aquilo está comentado e não faz parte do meu programa. Aquilo ali é para o programador guardar informações para ele, não é para o programa. Então eu coloquei o enunciado e sempre vou colocar o enunciado como comentário. Ele não faz parte do meu programa, ele é um enunciado, é o que está pedindo, ele não faz parte do programa. Nós vamos fazer nosso primeiro programa aqui. Codifica um programa que leia 2 valores. Ele tem que ler 2 valores. O programa calcula a soma desses valores, armazenando-a em uma variável. A seguir, o programa imprime o resultado da soma. Então, eu tenho que pedir ao usuário 2 valores, a gente não viu como faz isso ainda. Aí eu vou fazer a soma desses 2 valores e imprimir. E eu tenho que guardar numa variável a soma desses 2 valores. Então, a gente já vai aprender o comando input. Input significa que você apresenta aqui uma mensagem para o usuário, ele vai ver essa mensagem na tela, ele vai entrar com um valor, o que ele digitar vai para essa variável que recebeu o input. Então a variável x está recebendo a entrada do usuário e está pedindo para ele assim, ó, entre com o primeiro valor. Ou então esse primeiro valor vai ser armazenado em x. Entre com o segundo valor, está aqui, ó, vai ser armazenado aonde? Em y, porque está escrito y aqui. Depois, já que eu tenho que somar os 2 valores que o usuário digitou, está aqui, ó, x mais y. O resultado está indo para z. Depois eu vou apresentar o resultado de z na tela. Então é o disp. O disp, o comando disp, que é uma função também, está vendo que depois aqui vem parênteses,
Então é uma função que recebe uma variável e imprime ela. Imprime sem formatação nenhuma, não imprime um texto no meio, não imprime nada. Depois a gente vai ver como é que faz impressões melhores. Então eu vou rodar esse programa, eu clico aqui no botão Execute e às vezes ele dá essa mensagem aqui, tá? É normal. Entre com o primeiro valor. Ele imprimiu exatamente isso daqui para mim, tá vendo? Entre com o primeiro valor, tá aqui embaixo. Então vou entrar, 5. Entre com o segundo valor aqui, ó. Chegou aqui, ó. O programa vai sendo executado de cima para baixo. Ele fez primeiro essa parte, o input obriga o programa a parar e solicitar um dado para o usuário. Né? Quando o usuário entra com esse dado é que ele passa para a próxima linha. Então ele passou a próxima linha e já imprimiu. Entra com o segundo valor. Então ele está aqui, né? Nessa linha. Eu vou entrar com o segundo valor, 3. O que ele fez? Ele já fez o Z receber o X mais Y. Opa. E depois ele imprimiu o Z. Qual foi? O X valia 5, eu digitei 5 para o X. O Y valeu 3, o primeiro valor era 5, o segundo valor era 3. A soma dos dois é 8, então. Foi o que ele apresentou com o DISP. Então ele só imprime o 8, né, quando você usa o DISP. Esse foi o nosso primeiro programa. Nós vamos fazer um pouquinho mais elaborado agora. Esse daqui, ó, que também já está pronto. Agora é o seguinte, seja equação de segundo grau, então ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Eu quero calcular as raízes dessa equação. Ou seja, eu quero x1 e x2, as duas raízes da equação, sendo que o delta é calculado dessa maneira e o x1 e x2, respectivamente, dessas maneiras aqui. Então, para eu ter essa equação de segundo grau, eu preciso de que o usuário informe os valores de A, B e C. Não é? Então, entro com o valor de A, entro com o valor de B, entro com o valor de C. Estou armazenando cada um desses em variáveis diferentes, respectivamente A, B e C. Aí o delta é calculado. Então, o que é o delta? Ó, o delta é B ao quadrado menos 4AC. 4 vezes A vezes C. Eu não posso colocar assim 4AC direto. Não posso colocar 4AC. Isso não funciona de jeito nenhum. Eu tenho que usar o operador de multiplicação. É 4 vezes A vezes C. Aqui é uma subtração, aqui é uma potência. Então ele vai fazer primeiro essa potência, depois ele faz as multiplicações e depois ele faz a subtração, obedecendo o cálculo correto do delta, da equação de segundo grau. Ok, aí basta fazer o x1 e o x2. O x1 é menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Já estava aqui em cima, né? Já estava num formato que vai para o programa mesmo. Lembrando que o menos b mais a raiz quadrada de delta tem que ser feito antes da divisão. E como é uma soma, para eu forçar isso eu preciso colocar um parênteses. Por isso existe um parênteses aqui. Ó. Tá? Que está começando. Olha lá, esses dois aqui que estão marcados. Ó. Esses aqui. Ó. Eu preciso desses parênteses, porque senão ele vai fazer uma divisão e depois é que ele vai fazer o menos b mais o resultado completo, sendo que não é essa a forma. Então eu precisei forçar um parênteses aqui para forçar a prioridade da operação de soma e depois a de subtração aqui embaixo em relação à de divisão. Logo depois pode imprimir. Então tem o DISP das duas raízes, o x1 e x2. Eu não falei, mas o clear é um comando que limpa tudo que está na memória do computador, que às vezes vai atrapalhar coisa do programa anterior, vai atrapalhar o programa corrente. E o CLC, ele limpa a tela. Então, quando eu der um play aqui, ele já vai limpar a tela, limpou a memória com o clear, limpou a tela com o CLC e parou aqui, ó, entra com o valor de A. Então, vamos colocar assim, 4, 2 e 2. Pronto, eu entrei com os valores de 4, 2 e 2, respectivamente, para A, B e C. Foi calculado o delta, não pediu para imprimir nada do delta, calculou, mas não tem que imprimir, ele é usado aqui dentro. Preciso da raiz dele, raiz quadrada. Aí o x1 é calculado, x2 é calculado e depois eles são apresentados através do comando DISP. Então, quer dizer, o que aconteceu aqui? Ó? Por que ele apresentou menos 0.25 mais isso aqui com um izinho no final? Isso aqui é a parte imaginária do resultado dessa operação. Scilab, né, que é uma implementação que segue o MATLAB, ele está muito próprio para trabalhar com operações matemáticas mais complexas, né, que são importantes principalmente na engenharia. Então, nesse caso, ele já faz as operações em cima de números complexos também.
Então isso aqui seria a parte real, essa aqui é a parte imaginária desse resultado aqui. Né? Porque pode acontecer isso no caso de equações de segundo grau, dependendo dos valores de A, B e C. Então ele já trata isso. Então essa foi a nossa primeira aula, onde a gente aprendeu a fazer nossos primeiros programas, aprendemos sobre variáveis, sobre como usar as funções principais, exemplos de atribuição, vimos operadores aritméticos, vimos sobre nome de variáveis, vimos operações, como eu falei, né? Operações importantes, funções importantes como módulo, raiz quadrada, seno, né? Vimos que tem variáveis pré-definidas como π, como infinito, que não é infinito, é simplesmente um valor muito grande, logicamente. E fizemos, executamos nosso primeiro programa. Né? Primeiro a gente usou aqui a console do lado direito para fazer testes e para apresentar alguns conceitos, e depois a gente fez um programa. Fizemos 2 programas, o aula 1 P1 de programa 1 e aula 2 P2 de programa 2. Vão estar disponíveis para vocês. Então é isso. Até mais.